Então, uma vez conhecidos os princípios de operação da conversão analógico-digital, apresentado e discutido os principais métodos de conversão e conceitos associados, é interessante agora explorar como funciona a conversão digital analógico. Então, esse tipo de conversão ele pressupõe que existe uma informação em digital e essa informação ela vai ser convertida para uma grandeza analógica. Então, essa informação digital, ela pressupõe que ela está armazenada em algum tipo de dispositivo digital, uma memória, ou ela vai ser acessada através de um processador digital, certo? Então, o objetivo é que essa informação, ela de certa forma, seja convertida em um sinal analógico que vai exercer controle sobre algum sistema, certo? Aqui na figura tem esse exemplo de um ambiente de temperatura controlada. Então, o que vai acontecer? O sistema ele recebe energia, tá? Vai fluir corrente aqui. Eventualmente, tudo vai depender da tensão que estiver disponibilizada aqui nos terminais, tá? Só que essa tensão ela vai ser oriunda de um conversor digital analógico. E o usuário ele vai manipular aqui esse painel e ele vai visualizar a temperatura, certo? E ele vai manipular aqui os botões para colocar a temperatura que ele deseja. O processador digital vai interpretar essa informação, certo? Essa informação, então, ela vai estar em binário, certo? Então, essa informação vai vir para binário, de binário vai ser convertido em analógico e o sistema vai fazer esse processo e aí observa-se que tem um sensor aqui que vai informando aqui para o processador digital através de uma conversão analógico-digital se a temperatura que o usuário especificou ela foi obtida aqui no experimento. Então, o que é interessante observar é que a conversão digital analógica ela permite o controle, tá, de dispositivos analógicos, certo? Esse controle feito através de interfaces e dispositivos digitais. Então, ela é uma porta de entrada entre os dois conceitos, tá? Por isso que ela é bem popular em diversas aplicações de circuitos digitais, certo? E ela é bem difundida em aplicações domésticas e industriais, certo? Então, basicamente, assim como a conversão analógico-digital, a conversão digital analógica ela vai ter as suas características, certo? Ela é composta por alguns conceitos que são de certa forma similares aos que são explorados em analógico digital. E observa-se que agora o conversor DA no lado esquerdo sempre vai ser alguma palavra digital, sempre vai ser algum número digital, certo? De n bits. Esse conversor DA ele vai desempenhar a capacidade de interpretar esse número binário e associar ele com um respectivo sinal analógico. Esse sinal pode ser tanto tensão quanto corrente, depende do dispositivo. Ambos são interessantes, tá? Então, existe aplicação para ambas as possibilidades. Então, o que seria a saída? A saída, por sua vez, ela vai ter a característica de um sinal discreto. Então, ao invés de ser um sinal analógico, ela vai ser um sinal discretizado, tá? Então, vai ter essa característica aqui de escadinha. E aí, esse sinal, ele posteriormente vai ser conectado a um filtro, tá? Passa baixas, primeira, segunda ordem, passa faixa, enfim. E o resultado disso é que
esse sinal filtrado ele vai ser tão analógico quanto o filtro permitir, tá? Então, basicamente é assim que funciona. Aí, por exemplo, se o conversor DA ele possui 3 bits, sabe-se que ele vai ter obrigatoriamente, de acordo com a tabela verdade, 2 na n níveis. Aqui 2 na 3, ele vai ter 8 níveis, tá? Que é o que acontece aqui. Cada combinação das entradas corresponde a um nível, tá? E a esse nível é atribuído um peso ali. Então, aqui é 0, aqui é 0,2, conforme a resolução dele. Aqui observa-se que o VS1, a resolução dele vai ser 0,2 menos 0, vai ser 0,2. Então, cada nível de quantização desse aqui vai ter 0,2 volts. E isso é muito similar ao que se tem lá no conversor analógico digital, certo? Então, aqui tem-se um exemplo bem simples de conversão, tá? Observando novamente que a característica do sinal, se for conectado um contador ao módulo 8, tá? Contador ao módulo 8. Lembrando que o contador ao módulo 8 ele conta de 000 até 111. Então ele tem 8 estados, tá? Ele vai contar todas as possibilidades e à medida que ele vai contando as possibilidades, o equivalente da conversão DA, de acordo com a tabela verdade anterior, ó, observem, o efeito disso vai ser uma rampa. Só que essa rampa ela é discreta. Por quê? Porque a natureza do circuito do sistema digital que está aqui, ela vai operar dessa forma, tá? Então, se esse sinal for filtrado, bom, aí tudo bem, aí realmente ele vai se aproximar de uma rampa. Mas do jeito que está aqui, ele vai ser um sinal discreto, tá? Então ele vai ter aqui a resolução de 0,2 por nível, ok? E qualquer valor que for colocado aqui na entrada vai ter o seu respectivo analógico, certo? Então aqui ele está variando de 0 volts até 1,4 volts. E aí cabe alguns comentários sobre as informações que foram apresentadas. O primeiro delas é a resolução. Tá? A resolução num conversor DA ela se refere à menor variação na saída analógica em função de uma mudança na entrada, certo? Então, sempre que se considerar as duas primeiras linhas da tabela verdade, a subtração de uma pela outra já revela a resolução, tá? E aí, considerando que aqui é 0, mas nem sempre vai ser 0, tá? Se ele tiver um valor médio, daí vai ser a partir do valor médio aqui, isso é comum, tá? O fundo de escala, assim como no conversor analógico digital, é o maior valor analógico que o conversor DA sintetiza na saída. Nesse caso, quando a combinação binária for 111, teremos 1,4 volt na saída do conversor DA. Então, esse aqui, de fato, vai ser o fundo de escala. E aí é interessante que tem essa resolução percentual, que seria o quociente da resolução pelo fundo de escala, certo? Então, essa resolução ela vai de 0 a 100% e ela fornece uma ideia do quão bom ou não é o conversor DA, certo? Então, uma vez que a gente conhece os principais conceitos envolvidos, convém agora explorar o que realmente faz essa conversão, que tipo de circuito transforma uma informação que está em binário em uma equivalente em analógico, certo? Existem duas técnicas consagradas para tal. A primeira é denominada conversor DA com resistores poderados e a segunda é com rede R2R. Esses dois tópicos serão objeto de estudo nos próximos minutos. Então, basicamente, o conversor DA com resistores ponderados,
ele tem esse circuito que está mostrado na figura, tá? E aí, observando, ele tem um amplificador operacional aqui. Por quê? Porque o amplificador operacional agora ele vai sintetizar um sinal analógico aqui, certo? E basicamente é importante ressaltar que a configuração desse amplificador operacional, conforme mostra a figura, ela é um somador, tá? Então observem que o sinal positivo, a entrada positiva está conectada ao negativo da fonte e se porventura essa tensão for zero, essa tensão for zero, essa tensão for zero e essa tensão for 1, o que vai acontecer é que vai fluir uma corrente aqui, certo? Por aqui, obrigatoriamente, vai fluir uma corrente, e então, utilizando as equações de amplificador operacional, considerando sempre que essa tensão aqui ela é muito próxima de zero, tá? Por quê? Porque tem o conceito de terra virtual. Então, basicamente, nas condições em que qualquer um ou todas as entradas elas são igual a 1, sempre vai ocorrer a soma desses sinais aqui, tá? Por quê? Porque é um amplificador somador. Então, agora, do ponto de vista de conversor DA, quais são as características relevantes? A primeira, os valores das resistências representam o peso de cada bit. Então, o que seria o peso? Seria o valor de tensão que esse nó, no caso que esse ramo do circuito, vai introduzir no valor final, certo? A segunda é a entrada corresponde a um nível de tensão. Então, o V, se for do ponto de vista de volts, ou ele é igual a 5 volts, TTL, ou ele é igual a 13 volts, 12 a 13 volts, né? CMOS. E isso é fixo, tá? Por quê? Porque o que realmente vai fazer diferença, ou seja, o que realmente vai diminuir o valor dessa tensão, vai ser a relação dos resistores ponderados com o resistor RF, certo? Então, aqui na figura tem-se um exemplo extraído no livro, certo? Da literatura. Determinar Vout. Então, o Vout está aqui, ok? Considerando as formas de onda na figura B. Então, aqui seria a figura B, tá? E aqui o circuito seria a figura A. Em que D0 é o menos significativo. E então, o mais significativo é o D3, tá? Então, LSB. E aí, olha que interessante. Independente de qual bit for, a tensão dele ou é 0 ou é 5, tá? Então, trata-se de TTL, certo? E mais interessante é que essas formas de onda aqui, elas são diferentes, tá? Então, a frequência do sinal de D0 é diferente da de D1, da de D2 e assim por diante, ok? E aqui estão os valores dos resistores ponderados, certo? Então, está na casa de K, aqui o resistor de realimentação é 10K, certo? Então, como que se procede para a obtenção da tensão Vout segundo todas essas possibilidades aqui? Então, a primeira coisa que se faz é descobrir qual o valor da corrente, tá? E é interessante observar que nesses casos aqui, por exemplo, I0, quando se calcula o valor de I0, se considera que I1 é igual a 0, que é igual a I2, que é igual a I3, certo? Por quê? Porque senão ia ter mais elementos aqui, tá? Então, o que está sendo obtido aqui é o valor de tensão que vai aparecer na saída caso apenas D0 seja nível lógico alto, certo? Então, o resultado é 0.025 mA, tá?
E fazendo isso para todos os outros casos em que apenas I1 é 0, apenas I1 é 0, apenas I1 é 5 volts, apenas I2, apenas I3. Então se tem esses resultados aqui de corrente. Então agora é possível descobrir qual é a tensão de saída. A tensão na saída, para cada caso, está aqui, ó, é o resultado daquela operação lá do Unpop, ou seja, Vout sobre RF tem que ser igual à tensão na entrada do Unpop vezes o resistor que está conectado. E aí observem que em cada caso desses aqui, essa informação VI sobre R, ela está aqui, ó, certo? Então fica mais organizado fazer desse jeito, tá? Porém, o que está sendo feito aqui é a aplicação das equações de amplificador operacional, tá? A princípio, não tem muito mistério. Então, para cada caso, será identificado que, por exemplo, quando D0 é igual a 1 e D1 é igual a D2, que é igual a D3, que é igual a 0, a tensão de saída ela é menos 0,25 volts. Bom, por que ela é menos? Porque é negativo. Lembrando que é um somador inversor, tá? Então a tensão de saída obrigatoriamente vai ser negativa. Então, continuando aqui. Se a gente repetir esse procedimento, considerando agora que apenas D1 é igual a 1, apenas D2 é igual a 1 e apenas D3 é igual a 1, nós vamos observar que os valores na tensão de saída, eles vão mudar, tá? Por quê? Porque conforme foi comentado no slide anterior, D3 é o MSB. O D3 ele vai contribuir com um valor de tensão maior, tá? Vou colocar assim, maior com relação aos anteriores. E é isso que é o peso, tá? Isso que é denominado peso. Se D3 é igual a 1, o nível de tensão na saída vai ser pelo menos 2 volts. E aí, bom, como que se levanta agora, como que se obtém o valor de tensão? Ou então, uma outra possibilidade para se efetuar conversão de um sinal digital em um analógico consiste no uso do circuito mostrado na figura. Então, esse circuito é conhecido na literatura como rede R2R, tá? Então, da onde deriva esse nome? O nome ele se refere ele faz alusão às conexões do circuito, tá? Então, tem-se resistores de valor R, certo? E tem-se resistores cujo valor é o dobro do resistor R, tá? Então, são os dois R aqui da figura. Esse circuito, por sua vez, ele opera segundo esse amplificador operacional aqui. Ele utiliza o negativo. O RF, o valor dele é o dobro do valor R também, certo? E o bit, ou seja, o número binário, ele é conectado aqui no circuito através das entradas D0 a D3, certo? E bom, qual a finalidade desse circuito? Entre outras, é corrigir alguns problemas, algumas desvantagens da abordagem anterior, tá? Então, o que é interessante é que apenas 2 resistores com valores distintos, tá? Então, desses vários resistores, é 2 categorias, um é R e o outro é 2R. Então, fica mais fácil de obter no comércio esse tipo de resistor, mesmo de precisão, tá? E isso é bem importante na indústria. Então, esse circuito ele opera da seguinte forma. O princípio de funcionamento dele é um pouco diferente do anterior, tá? Basicamente, o objetivo sempre vai ser obter os pesos, tá?
obter os pesos da conversão. E como que se obtém os pesos? É a partir dessa análise aqui. E observem que quando D3 é igual a 1, equivale a dizer que uma fonte de tensão é conectada ali. Então, nesse caso, é aquele símbolo que está na figura, ele se refere a uma fonte de tensão que está conectada entre o negativo da fonte e esse terminal aqui, denominado por D3, certo? E como D2 é igual a D1, que é igual a D0, que é igual a 0, acaba que, se a gente observar na figura anterior, o D1, ele está conectado ao negativo da fonte. O D2 está conectado ao negativo da fonte. E o D0 está conectado ao negativo da fonte. Então, como a maioria desses resistores estão conectados no negativo da fonte, vai acontecer uma sequência de associações aqui de resistores, tá? A primeira associação aqui é esse paralelo que está aqui, ó. Então, 2R vezes 2R sobre 2 mais 2R, esse R corta, aqui fica 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1, isso aqui vai ser R, tá? Então, o resultado é R. Esse R, por sua vez, vai ficar conectado em série. Então, aqui é 2R. Esse 2R vai ser paralelo da análise anterior, vira um R, em série com esse R fica 2R e assim por diante, tá? Então, vai ter essa característica aqui, certo? De tal forma que o circuito resultante realmente vai ser um 2R aqui, conforme está na figura, certo? Então a primeira coisa que é feita aqui é resolver essa sucessão de equivalências ali entre resistores, tá? Uma vez obtida, o que é necessário fazer? É necessário achar essa tensão aqui, tá? Esse Vx aqui, certo? E aí observa-se que esse Vx fica muito fácil obter ele, por quê? Porque a tensão nesse ponto aqui, observa que esse ponto está conectado aqui, ok? Então, basicamente, lá do conceito de terra virtual, essa tensão é proporcional a zero, certo? Então, se essa tensão é proporcional a zero, não flui corrente por esse resistor. Então, vai fluir corrente por aqui, vai fluir corrente por aqui, e basicamente o Vout, lá utilizando o conceito de amplificadores operacionais, certo? Vout sobre 2R vai ser igual a 5 volts sobre 2R, cortou. É claro, lembrando que aqui é negativo, por quê? Porque ele é um inversor, tá? Então, Vout nesse caso é menos 5 volts. Então, nas condições em que apenas D3 possui nível lógico alto e os demais nível lógico baixo, verificamos que o Vout ele é igual a menos 5 volts, certo? E é interessante observar esse circuito, assim como o circuito anterior, que ele é apropriado para lidar com superposição, para descobrir a resposta, tá? Porque se, por exemplo, conectar-se duas fontes de tensão aqui, certo, no circuito,
e tentar resolver ele para uma combinação na qual o número binário é 0110. O V0 vai ser igual ao quê? Então, assim, resolver esse circuito com duas fontes de tensão ao mesmo tempo fica muito complicado, tá? Então, novamente, é necessário superposição, certo? E, bom, já se sabe que uma parte da resposta ela é menos 5 vezes D3, certo? E aí, claro, tem que descobrir os demais pesos, que considera D2 igual a 1 e o resto igual a 0, D1 igual a 1 e o resto igual a 0 e assim por diante, tá? E é isso que vai ser feito. Então agora nós vamos recorrer a uma lousa, certo? Para tentar contornar desenvolver esse raciocínio em cima da lousa, certo? E aí agora nós vamos utilizar uma figura genérica do conversor DA rede R2R. Então tá aqui a nossa figura, certo? E aí nós vamos explorar um caso aqui que considera o seguinte: o D2 é igual a 0. Desculpa, o D2 é igual a 1, tá? Ponto vírgula, D3, D3, D1, D0 são iguais a 0, tá? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? A gente está conectando uma fonte de tensão no D2 de 5 volts ou 13 volts, tanto faz, certo? O restante está sendo conectado no negativo dessa fonte. E aí aqui é interessante, porque a topologia do circuito ela vai mudar um pouco. Porque o que vai acontecer? Vai ocorrer ainda esse paralelo? Vai. Então, esses dois resistores, eles permanecem em paralelo. Então, aqui fica R. Insere com esse resistor 2R. Em paralelo com esse, R. Insere com esse aqui, 2R. E aí agora ficou sobrando esse resistor aqui, ó. Então a topologia do circuito ela mudou um pouco. Por quê? Porque agora ela vai ter um resistor em cima, o resistor equivalente embaixo, vai ter um resistor aqui que é o R, e além disso vai ter um resistor em paralelo. Esse resistor em paralelo é o 2R, certo? E isso vai ser conectado no negativo do on-pop. Lembrando que o positivo é conectado no negativo da fonte. E aí, claro, aqui vai ser conectado o negativo, a realimentação, desculpa, que ela é 2R. Aqui vai ser a nossa fonte de tensão, certo? E aí esse ponto, obviamente, está conectado também no terra. Então agora temos o resistor 2R, temos o equivalente da associação série 2R, temos esse resistor R, e observem que como a tensão nesse nó ela é próxima de zero, ela não é zero, tá? Mas isso nos permite desprezar a corrente que vai fluir aqui, porque vai ser muito pequena, tá? Então realmente não faz sentido considerar. Por outro lado, mudou a nossa análise. Por quê? Porque para poder resolver esse circuito de amplificador operacional, é necessário encontrar essa tensão aqui, ó. E essa tensão, ela tem um divisor resistivo, só que esse divisor resistivo, ele não é intuitivo. Por quê?
porque exatamente nesse nó está conectado R. Então, isso aqui é um problema de Thevenin. Ou seja, é necessário substituir todo esse circuito que está aqui por um equivalente em Thevenin. E aí esse equivalente em Thevenin vai ser conectado e com isso nós vamos poder resolver esse circuito de amplificador operacional, certo? Então, novamente recorrendo à nossa figura, tá? Vou copiar apenas então, resolvendo agora o circuito do ponto de vista Thevenin, então vamos carregar essa informação que foi obtida aqui para a próxima lousa, certo? Opa. Melhor assim. Então o circuito está aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho dele. Ele vai ser útil para nos referirmos durante a análise. Então observem que, como estamos interessados em obter atenção nesse ponto aqui, realmente é necessário desconectar todo esse circuito daqui, uma vez que trata-se de uma análise de Thevenin, certo? E essa análise de Thevenin, como é que ela vai funcionar? Então, desconectando o circuito, ela ocorre em duas etapas, tá? Então, aqui nós temos o nosso circuito desconectado. Esse ponto aqui é o ponto no qual deseja-se aplicar a análise. Então, a primeira parte da análise consiste em obter o VTH, ou seja, a tensão de Thevenin nesse ponto de conexão ali destacado, ok? E aí observem que aqui é 2R, aqui é 2R. Então, examinando a figura, verificamos que trata-se de um divisor resistivo, tá? Então, VTH é igual a 5 volts vezes 2R sobre 2R mais 2R. Ou 5 volts divididos por 2, tá? Vai ficar 2, esse aqui e esse aqui vão cortar com esse, vai ficar um 2 aqui embaixo. Então, isso aqui é igual a 2,5 volts, certo? A segunda parte da análise, ela consiste em obter o RTH. Da teoria de Thevenin, podemos recordar que RTH é obtido quando fontes de tensão são substituídas por curto-circuito, fontes de corrente por circuito aberto. Então, no nosso caso, a respectiva fonte de tensão da figura, ela vai se comportar como um curto-circuito, tá? Então, temos o nosso circuito original. Essa fonte de tensão vai ser igual a zero, então ela vai virar um curto. Aqui vai ser o negativo da fonte. Opa. E é nesse ponto que deseja-se obter o RTH, tá? Aí a nomenclatura aqui é um pouco diferente, tá? Usa essa seta aqui. Então, do ponto de vista desse ramo, qual é a resistência que o circuito possui? Aqui é 2R, aqui é 2R. Observa-se que, como a resistência de Thevenin é do ponto de vista desse nó, os dois resistores estão em paralelo, tá? Então, RTH vai ser igual a 2R sobre 2. Bom, por que sobre 2? Porque eles são iguais, tá? Ou seja, o resultado é igual a R.
Então, esse circuito que está ali na figura, a seção dele que deseja se substituir por um equivalente Thevenin vai ser da seguinte forma, tá? Vai ser composto por uma fonte de tensão e uma resistência. Essa fonte de tensão possui uma tensão de 2,5 volts, a resistência um valor igual a R, certo? E aí, claro, esse circuito aqui, esse terminal conectado no negativo da fonte, agora esse circuito vai substituir o circuito anterior ali na figura. Teremos R aqui, teremos o negativo do amplificador operacional, positivo, conectado no negativo também. E aí teremos exatamente nesse ponto a realimentação, certo? Lembrando que a realimentação ela é igual a 2R, certo? Esse resistor que está aqui, ele já não aparece mais na figura, tá? Foi efetivamente desprezado. E aí fica fácil resolver agora o circuito usando equações de amplificador operacional, tá? No caso, a lei dos nós aqui, nesse nó. Então, vamos carregar essa informação para a próxima lousa e resolver esse circuito de fato. Então, novamente, vou tomar o cuidado de deixar ele um pouco menor, tá? A informação já está ali. E aí, observem que a primeira coisa que dá para fazer aqui na figura é o paralelo, é o série aqui, né? Dá para associar esses dois resistores. Aqui fica 2R. Então, considerando que aqui é VO, temos que VO sobre 2R, e esse 2R se refere a esse resistor, tem que ser igual ao negativo de 2,5 volts sobre 2R. Aí esse 2R decorre da associação série, tá? Cortando o denominador, temos que o VO equivale a menos 2,5 volts, tá? Então, observem que da nossa equação de superposição, tá? Podemos chamar aqui de duas linhas, tá? Temos que o resultado final do conversor digital analógico rede R2R, ele é igual a menos 5 vezes D3 menos 2,5 vezes D2, aqui é 3, tá? Menos, falta calcular as outras situações, tá? Lembrando que D3 e D2, D1, D0 nessa equação, eles assumem ou 0 ou 1, tá? Então, continuando a análise, então agora vamos considerar uma situação para obter o próximo peso, ou seja, vamos considerar que D1 é igual a 1 e os demais bits são igual a 0, ou seja, D3 é igual a D2, que é igual a D0, que por sua vez são iguais a 0, certo? Então, basicamente, como vai ficar esse circuito? Então, eu vou retomar a nossa figura do conversor DA com rede R2R, certo? Ele está aqui na figura. Então, de acordo com o nosso objetivo, vou trocar a cor aqui, o D0 é igual a 0, D1 é igual a 1, então vai ter uma fonte de tensão conectada aqui, tá? Aqui é mais, aqui é menos, aqui é 5 volts. D2 conectado no negativo da fonte, D3 conectado no negativo da fonte, certo? Então, o que vai acontecer com esse circuito? Lembrando que, novamente, nós temos aqui a condição de associação de resistores, tá? Mas agora vai ficar diferente dos anteriores. Observamos que
é possível fazer essa associação paralelo. O resultado é R. Insere com esse resistor, fica 2R e vai parar por aqui, tá? Bom, a questão é por que parou por aqui? Observa-se que nesse nó não é possível fazer de imediato a associação, porque tem essa fonte de tensão aqui, tá? Então, esse ramo que está aqui vai ser composto pelo 2R, ele vai estar conectado ao nó que está a nossa fonte de tensão, e nesse nó também estão conectados os demais resistores da rede. Então, é necessário reorganizar o desenho a fim de verificar qual o formato que resultou desse circuito, tá? Então, basicamente, a nossa fonte de tensão está ali, tem um resistor, tem esse resistor equivalente em paralelo conectado nesse nó, então tá aqui o nosso resistor equivalente, certo? Aqui vai ser 5 volts, 2R, 2R. E bom, o que vai acontecer? Primeira coisa, tem esse resistor R aqui. E aí aqui vai ter um nó. Esse nó vai estar conectado, o 2R, conectado também no negativo da fonte. Então aqui é 2R, aqui é R. Por sua vez, conectado nesse nó, também tem outro resistor R, tá? Por sua vez, conectado nesse nó, vai ter um resistor 2R. Então aqui é 2R, aqui é R. E esse nó vai ser conectado à entrada do terminal negativo do ANPOP, tá? E aí aqui vai ter uma realimentação, 2R, nosso V0 está aqui, tá? E olha que interessante, assim como nos outros casos, tá? A tensão nesse nó aproxima-se de zero, então a corrente aqui vai ser tão pequena que esse resistor pode ser desprezado. Por outro lado, olha o que nós temos aqui. Então, o que seria desejável, tá, nesse circuito é ter uma fonte de tensão aqui, tá? Ter uma fonte de tensão aqui, ter um nível de tensão, e aí com isso nós podemos aplicar as equações básicas da análise de circuito com POP. Só que nós não temos esse cenário, tá? Então é necessário descobrir o valor de tensão nesse ponto. Só que para descobrir esse valor de tensão, tem que resolver esse circuito aqui. E é o mesmo caso anterior. Vai mudar o que? Vai mudar esse ramo que apareceu aqui. Ó. Apareceu esse ramo aqui agora. Antes era só os dois resistores aqui, né? Agora apareceram mais esses resistores. O objetivo continua sendo o uso de Thevenin, tá? Então, RTH naquele ponto e VTH naquele ponto, quais são os valores? É necessário repetir o procedimento de Thevenin, mas o circuito aqui ele vai ficar bem diferente, tá? Então, eu vou aproveitar pelo menos essa parte aqui, tá? E vou redesenhar esse ramo ali e dele nós vamos deduzir a fonte de o equivalente Thevenin, certo? Então tá aqui uma parte do circuito. Vamos desenhar o complemento, tá? Então, trocar a cor. Vai ter um resistor aqui, vai ter um resistor aqui, certo? E precisamos saber o VTH e o RTH. Então aqui vai ser R, aqui vai ser 2R. E o restante do circuito foi separado, tá? O objetivo é achar o VTH. Então, começando novamente pelo VTH, observamos que a fonte de tensão permanece no circuito, tá? Então, essa fonte ela vai permanecer. Os resistores
obviamente vão permanecer, tá? Não está se propondo nenhuma modificação no circuito. Esses resistores precisam aparecer também. E ele pode ser conectado aqui, isso aqui no negativo, tá? Então aqui o objetivo nesse momento é descobrir aquele valor. Aqui é R, aqui é 2R, aqui é 2R, aqui é 2R, aqui é 5 volts, certo? Então o que vai acontecer nesse circuito? Como ele pode ser analisado? Continua sendo um divisor resistivo, tá? Por outro lado, observa-se que tem um paralelo aqui, tá? Então a gente vai ter um paralelo entre 2 e 3 ohms. Por quê? Porque aqui o circuito está aberto, tá? Então se fluir corrente nesse ramo, ela vai fluir por aqui, ó. Então R está em série com 2R, certo? Então, resolvendo o paralelo desse circuito, tá? Resolvendo o paralelo, é possível chegar num valor e associando aqui tudo direitinho, é possível obter a seguinte configuração, tá? E eu vou só resumir aqui o resultado, tá? Se alguém tiver dúvida, coloca nos comentários lá ou coloca no Moodle, tá? Que aí eu resolvo. Então, opa. Então tá aqui a nossa fonte de tensão. Ó, o circuito vai ficar desse jeito. Continua sendo 5 volts. Aqui vai ser 2R. Aí o equivalente dessa operação aqui vai ser 6 quintos de R, tá? É uma forma de resolver. Outra forma, pode ser feita uma análise nodal aqui também, tá? E acha facilmente a tensão nesse nó aqui. Eu estou optando por esse caminho porque foi o que eu escolhi quando eu resolvi o circuito. E aí fica fácil. Faz um divisor de tensão aqui, acha essa tensão. Essa tensão vai aparecer nesse resistor. Novamente faz um divisor resistivo, acha o VTH. Então, de uma forma geral, esse primeiro divisor, denominado Vx, ele vai ser igual a 6 quintos vezes 5. Por quê? Porque a gente quer a tensão nesse resistor, tá? Divididos por 6 quintos mais 2. Isso aqui vezes R, o 6 quintos vezes R, vai cortar o R, certo? Esse 5, ele vai passar lá para cima, mas aqui vai cortar, ó. Então, basicamente, fazendo todas essas operações, 15 sobre 8 avos é a tensão, tá? Eu procurei deixar em fração, pessoal, porque as coisas vão se simplificando, tá, no decorrer do caminho. Mas quem quiser operar com vírgula não tem problema. Então, esse aqui é o resultado do Vx, ou seja, o Vx está aqui. Uma vez que a gente conhece agora o valor de Vx, Vx está aqui também. Uma vez que a gente conhece o valor de Vx, novamente pode ser feito um divisor resistivo, tá? E aí, esse novo divisor resistivo, eu vou tomar o cuidado de carregar essa informação na lousa, para ficar didático. Então, tá ali, tá? Tá ali o valor da tensão. Repetindo o divisor resistivo, será encontrado o VTH, tá? Então, VTH equivale a, fazendo aqui, Vx vezes 2R sobre 2 mais 1R. Esse R corta 2 terços, não vai ter simplificação. Substitui o valor de Vx aqui, então vai ficar 15 oitavos vezes 2 divididos por 3, certo? Consegue simplificar aqui.
o resultado vai ficar 5 quartos, tá? Bom, por que 5 quartos? Porque vai poder simplificar aqui, tá? Aqui vai ficar 5. Então, essa aqui é a tensão do equivalente Thevenin. Por sua vez, para obter a resistência Thevenin, considera-se que a fonte de tensão, tá, que está no circuito, ela é um curto. E vai ser sempre assim para a fonte de tensão no equivalente Thevenin, tá? Então, se a gente fizer se a gente reescrever o circuito com base nessa informação, o circuito vai ficar mais ou menos assim, tá? O desenho pode ser diferente, aí depende de cada um, tá? Eu enxerguei esse circuito dessa forma. Então ele vai ficar assim, certo? Opa. Tá certo. Então agora vai ter aqui 2R, 2R, continuando aqui é R e aqui é 2R. Aqui é um resquício, tá? Não tem nada aqui. O objetivo, obter a resistência Thevenin vista desses terminais aqui. Então, pessoal, resolvendo o paralelo com o série disso aqui e o paralelo disso aqui, tá? Eu só vou colocar o resultado aqui, não é o objetivo recorrer a esse conhecimento. Será demonstrado que o RTH é igual a R, tá? Então, basicamente, todo esse circuito que está ali, ele pode ser substituído por uma fonte de tensão e uma resistência. A resistência, o valor é R, a fonte de tensão é 5 quartos de volt, certo? E aí, claro, isso pode ser conectado ali no nosso circuito do Ampop. Então, recorrendo ao circuito do Ampop, então agora nós vamos... é melhor redesenhar, tá? Eu não vi muita vantagem em copiar, porque a gente fez uma boa reflexão ali sobre aquele assunto. Então convém fazer mais uma lousa. Tá aqui o nosso Ampop, certo? Lembrando que ele já tinha um resistor, tá? Aqui tem o resistor. E aí agora entra o nosso equivalente Thevenin aqui. Então tá aqui o 5 quartos de volt. Aqui é R, aqui é R, aqui é 2R, aqui é V0, certo? Então esse aqui é conectado ao terra. E aí só para confirmar a simplificação que foi obtida, observem que desse circuito que está aqui, o equivalente Thevenin, ele permitiu identificar a tensão naquele nó, tá? E a simplificação ela é bem interessante desse método, porque agora realmente ficou fácil de aplicar as equações do Ampop, tá? A análise nodal aqui nesse nó, no caso. Então, esses dois aqui ficam 2R. Observamos que V0 sobre 2R vai ser igual a menos 5 quartos sobre 2R. Ou seja, V0 é igual a menos 5 sobre 4 volts. Tá? Isso aqui também é igual, por sua vez, a 1,25, tá? Menos 1,25 volts. E aí o que nós sabemos dos pesos até o momento? Opa, D3. D3. Opa, não deu muito certo de novo. Então, mais uma vez. Agora sim, D3 é igual a 5 volts.
D2, por sua vez, é igual a... Consultar novamente as nossas anotações aqui. 2,5, tá? Então, 2,5. D1 é igual a 1,25. Aqui é menos, aqui é menos, aqui é menos. E aí, pessoal, observem que é interessante usar alguma nomenclatura, tá? Então, vou colocar um P aqui, porque o D é o bit, certo? E aí tá faltando quem? Tá faltando o peso do bit 0, tá? Com isso, a nossa equação fica pronta e a gente consegue fazer qualquer tipo de conversão digital analógico para este problema, tá? Certo? Então, basicamente, se for repetido todo esse raciocínio que está sendo desenvolvido, eu vou apenas desenhar o circuito, tá? Não é meu objetivo ficar fazendo isso, porque o método fica repetitivo, tá? O método ele fica bem repetitivo. Então eu só vou montar aqui o circuito, mas qualquer dúvida na análise, não hesitem em me consultar, tá? Ou consultar a literatura, tá? Esse tipo de problema é bem resolvido na literatura também. Então lembrando que se o objetivo é obter o valor de D0, observem o que vai acontecer. A nossa fonte de tensão agora, ela está conectada em D0, tá? Então o 5 volt está aqui. D1 conectado no negativo da fonte, D2 é conectado no negativo da fonte, D3 é conectado no negativo da fonte. E o que é interessante nesse tipo de estrutura, e de certa forma é uma generalização, tá? À medida que vai aumentando o número de bits, esse comportamento vai se repetindo. O bit menos significativo, ele vai ele vai contendo essa rede aqui, ó. Vai aumentando a associação de resistores, tá? Então, por exemplo, nesse circuito, a gente tem a fonte de tensão, redesenhando ele, né? Tem duas resistências aqui, dois resistores. E aí agora, ao invés de aparecer um ramo composto por um R e um resistor 2R, vai aparecer um segundo ramo aqui, tá? Então aqui sabe que é R, sabe que é R, 2R, 2R. Aqui também é um negativo. Nossa fonte de tensão de 5 volts. E tantos quantos bits forem considerados na questão, no conversor, isso aqui vai aumentando, tá? À medida que vai se aproximando do bit menos significativo. Então, sem perda de generalidade, tá? Ao resolver o equivalente de Thevenin e resolver aqui o circuito do Ampop, o resultado é que VTH vai ser igual a 0,625 volts, tá? O RTH, por sua vez, ele vai ser igual a, vamos confirmar aqui, ele também vai ser igual a R, tá? Vai ser igual a R. Associando com o R que faltar aqui, vai ficar 2R. E a gente vai identificar que o Vout também vai ser 0,620. 600, opa. Ele também vai ser 0,625 volts, certo? Então, basicamente, ao resolver todas essas equações, é possível identificar que o Vout, ou seja, a tensão analógica, que é equivalente à combinação em binário na entrada do conversor DA, ela é composta dos seguintes termos, tá? Menos 5 vezes D3, menos 2,5 vezes D2,
menos 1,25 vezes D1 menos 0,625 vezes D0, certo? Então, para qualquer combinação binária de 4 bits, essa equação aqui ela vai calcular uma tensão, unidade volts, né? Ela vai calcular uma tensão analógica equivalente que vai ser sintetizada na saída do amplificador operacional, certo? Então, vamos supor agora que o usuário deseja converter 1010. Agora fica muito fácil, tá? O nosso Vout vai ser igual a 5 vezes 1 menos 5 vezes 1, menos 2,5 vezes 0, menos 1,25 vezes 1, menos 0,625 vezes 0. Isso aqui é 0, isso aqui é 0, então é igual a menos 6,25 volts, ok? E o fundo de escala, bom, substituindo todos os valores por 1, a gente vai ter que o Vout desse conversor vai ser menos 5 vezes 1, menos 2,5 vezes 1, menos 1,25 vezes 1, menos 0,625 vezes 1. O resultado disso aqui, tá, vai ser 5, 7, 8,75, vai ser 9,125, né? Acredito que seja isso, 9,125 volts. E a gente vai confirmar isso aqui na planilha, tá? E para qualquer outra combinação em binário, esse resultado vai sustentar, tá? Então é um circuito bem interessante. Observem que ao longo de toda a análise, a conexão dos terminais que são denominados, que se consideram os bits, ora está no negativo da fonte, ora está no positivo da fonte, certo? Então é um circuito que, aplicando superposição, fica muito fácil encontrar a equação a partir da qual grandezas em binário podem ser convertidas no seu equivalente analógico, certo? Ele utiliza apenas 2 resistores, então é um circuito bem importante na literatura, certo?